Programa Determinação. Oferecimento. Olá, meus queridos, que a bênção do Senhor continue fluindo de maneira especial sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência, você que abre aí as portas da sua casa para receber as imagens deste programa, o programa Determinação, chegando para abençoar a sua vida. E nós sempre temos uma preocupação de trazer uma mensagem de fé e de esperança para a sua vida. Eu quero neste dia cumprimentar a todo o povo de Vitória, da Grande Vitória, que nos assiste, tem acompanhado a nossa programação. A bênção de Deus vai ser grande aí, eu tenho certeza que nós estaremos levantando aí grandes homens para poder legislar e levar adiante o nosso país, o nosso estado, debaixo da bênção do Senhor. Eu sou o pastor Mário Sérgio, da Igreja Batista Aliança, na cidade de São Mateus, aqui no Espírito Santo. Estamos aqui realizando uma grande obra, fazendo a vontade de Deus. Você pode nos acompanhar através do Facebook, através do nosso site. Você pode fazer contatos conosco também, através do nosso telefone. Você pode participar, você pode ligar para nós. Com certeza estaremos à disposição para orar por você, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família e o seu ministério. Queridos, é muito bom poder falar do amor de Jesus, poder falar do amor de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que eu creio que Deus vai falar ao seu coração de maneira muito especial. Essa mensagem tem por tema, tempo de cura. Tempo de cura. Preste atenção. No livro de Atos, capítulo 4, no verso 31 em diante, diz o seguinte, eu acho interessante essa palavra, do 31 em diante, diz assim, preste atenção. E tendo eles orado, o lugar em que estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que acreditavam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e ali se repartia com qualquer um que tivesse necessidade. Sabe, amados, esse texto, ele é muito importante. É um texto que a gente, avaliando desde o início, o que aconteceu? Jesus deixou a responsabilidade para com os discípulos deles pregarem o Evangelho, deles anunciarem a palavra da salvação. Quando eles começaram a anunciar o Evangelho, este Evangelho ele começou a trazer cura, ele começou a trazer libertação para as pessoas. As pessoas começaram a entender que na vida deles estava chegando as boas novas de Deus, a mensagem de Deus. Pessoas que tinham o coração ferido, pessoas que estavam se sentindo desprezadas, pessoas que estavam se sentindo solitárias, pessoas que não tinham mais prazer na família, devido a tantas coisas que eles estavam vivendo, e não havia o Salvador, não havia uma porta de escape, não havia uma saída para eles, para os seus problemas. Então eu vejo aqui agora Pedro, João, os apóstolos, eles começaram agora a pregar a palavra de Jesus. Começaram a anunciar o Jesus ressurreto. O Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário, mas que havia também ressuscitado no terceiro dia.
Pedro pregava com muita intrepidez sobre a ressurreição de Jesus. E aonde eles pregavam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram abençoadas, pessoas sentiam paz nas suas vidas quando ouviam a mensagem de Jesus Cristo ressuscitado. Diz a palavra que os homens ficaram nervosos, os escribas, os fariseus daquela época. Eles tomaram a Pedro e João e prenderam eles. E ali fizeram um sinédrio para acusá-lo, porque eles tinham curado um homem enfermo, e esse homem estava junto com eles dando testemunho do que havia acontecido, que ele verdadeiramente passou tantos anos enfermo e fora curado quando a palavra de Jesus foi pregada para ele. Aí aqueles homens disseram para Pedro a seguinte palavra: em nome de quem, com a autoridade de quem vocês estão anunciando essa doutrina, estão falando para as pessoas e curando essas pessoas? Aí Pedro tomou a palavra e disse: olha, aquele que vocês crucificaram, a Jesus Cristo Nazareno, ele foi crucificado por vocês, foi colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou e esteve conosco e nos deu as coordenadas para pregarmos a sua palavra. O nome que nós estamos utilizando e pregando, esse nome se chama Jesus Cristo Nazareno. É nesse nome que nós pregamos, é nesse nome que nós curamos. E quando aqueles homens viram que a multidão gritava do lado de fora, a multidão estava com Pedro, estava com os apóstolos, a multidão estava vendo os sinais que eles estavam fazendo no nome de Jesus, a multidão estava compreendendo que eles estavam tendo agora um tempo de cura, um tempo de milagres para a vida deles, para o povo de Israel, que estavam vivendo em grande miséria, estavam vivendo diante de muitas situações, de muitas mazelas, de muitas doenças, de muitas dificuldades. Agora chega o poder de Deus, curando as pessoas, libertando as pessoas. E algo me chamou muita atenção nessa palavra. Eu pude abraçar esse tema, é tempo de cura. Mas se você quer que esse tempo de cura chegue na sua vida, eu fiz aqui um seguinte levantamento. Primeiro, nós precisamos ser unidos para que sejamos curados. Veja que quando os discípulos, os apóstolos se reuniram, eles começaram a pregar a Jesus, as pessoas começaram a se unir, as diferenças começaram a cair por terra, e ali eles começaram a ter força, eles começaram a juntar, a se unir, e ali veio a graça de Deus. E ali veio a cura de Deus para todas aquelas pessoas. E ali eles começaram a ter disciplinas de Deus nas suas vidas. Começaram a entender que a doutrina de Deus, a palavra de Deus, estava trazendo mudanças maravilhosas para as suas vidas. Primeira coisa que eu aprendi com esses homens aqui: eles não guardaram lixos em suas vidas. Eles não deixaram mais nas suas vidas permanecer a falta de amor, a falta de perdão, a falta de amizade, a falta de carinho, a falta de compreensão. Eles começaram a entender que talvez isso existia na vida deles, com certeza. O lixo que às vezes nós carregamos dentro de nós, um trauma, uma ferida, uma decepção, e você acaba se tornando uma pessoa amarga, você acaba se tornando uma pessoa que não quer se relacionar, que não quer estar diante das pessoas, que às vezes é amargo até diante da sua própria família, é amargo diante do seu cônjuge, é amargo diante dos seus filhos. Por quê? Porque tem um lixo dentro de você que impede você de ter uma vida feliz, de ter uma vida abençoada, de ter uma vida curada. E esses homens, quando a palavra de Deus começou a ser anunciada, eles começaram a entender e tirar e pôr para fora todo esse lixo que estava na vida deles. Eu não sei se você entende, mas aí em Vitória, na Grande Vitória, onde você está me ouvindo agora, você passa o dia na sua casa, ou às vezes você tem uma secretária ou a sua esposa que cuida do lar. Tudo é limpo, tudo é arrumado, os lixos são colocados nas sacolas de lixo, concorda? Agora eu pergunto uma coisa: esse lixo todo, quem é que tira de dentro de casa? É você. Aí você pega todo esse lixo e coloca onde? Coloca no local onde vai passar o lixeiro, pegar aquele lixo e levar embora. Então, queridos, existe uma situação seguinte: quem tem que pegar o lixo e ensacar somos nós. Aí nós pegamos esse lixo e dispensamos esse lixo, aonde vai passar a empresa que coleta lixo e vai levar esse lixo embora, e o lixo é jogado no lixo. O lixo não pode permanecer dentro de nós. O lixo da incompreensão, o lixo do ódio,
o lixo do rancor, o lixo do remorso, o lixo das decepções. No mundo de hoje, a gente às vezes se decepciona. Alguém que você confiou, emprestou um dinheiro, não te pagou, se tornou seu maior inimigo e era seu melhor amigo. Alguém que você confiou, fez uma sociedade e depois te deixou na mão. Quem sabe essas coisas foram se juntando dentro de você e você não consegue ter paz, e você não consegue viver bem. Isso tem atrapalhado o seu relacionamento familiar, isso tem atrapalhado a sua vida profissional, isso tem atrapalhado você de romper na vida, de conquistar o melhor. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que chegou um tempo de cura para você. Chegou um tempo de você agora dizer: eu vou abrir o meu coração. O Jesus que ressuscitou vai entrar na minha vida e vai limpar todo esse lixo e vai me ajudar a começar uma nova vida na sua presença. Então a primeira coisa que eu aprendo: lixo tem que ser jogado no lixo. Esse lixo que é a falta de perdão, feridas das decepções, problemas familiares, dívidas não recebidas, tudo isso é importante que você se desprenda e não carregue mais isso dentro de si. Eu fico vendo aqui que quando nós tomamos uma atitude de nos limpar, tomamos uma atitude de produzir na nossa vida coisas de excelência, eu fico vendo aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18, é interessante, Miqueias capítulo 7, verso 18, quero compartilhar com você. Miqueias capítulo 7, verso 18, olha o que diz aí, vamos lá? Miqueias capítulo 7, verso de número 18. Olha o que diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a nossa iniquidade e que te esqueces da transgressão do resto da tua herança? Ó Senhor, não retenha sua ira para sempre, porque ele se deleita na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa linda, a gente entende que o nosso Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. É aquele que quando percebe que nós queremos pôr para fora tudo aquilo que nos prejudica, toda a iniquidade, toda a falta de perdão, aí ele vem poderosamente para limpar a nossa vida, para nos dar condições de desfrutarmos de uma vida curada, de uma vida abençoada. Segunda coisa que eu aprendi com os discípulos: porque entre eles havia abundância, porque entre eles havia cura, havia milagres, e o evangelho estava sendo propagado de maneira veemente, de maneira maravilhosa. Segunda coisa que eu aprendi: precisamos confessar a Deus a nossa necessidade, os nossos pecados, para sermos livres por completo. O próprio Senhor Jesus diz, no livro de Romanos capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, que não carregam mais coisas da carne, mas que andam agora segundo o Espírito. Isso é muito importante, queridos. Quando vivemos uma vida no Espírito, vivemos uma vida curada. Nada mais vai te barrar. Eu fico vendo hoje pessoas que vivem dodói. Qualquer coisinha é motivo de tirar você da graça. Qualquer coisinha é motivo de tirar você do foco da sua família, do foco do seu trabalho, do foco do seu ministério. Qualquer coisinha te fere com facilidade. Mas quando nós passamos a viver uma vida no Espírito, uma vida ligada a Deus, Ele é poderoso para nos limpar, para nos purificar e para nos dar graça. Mas para isso, precisamos confessar. Veja você, a Bíblia diz que Daniel era um homem fiel, era um homem leal a Deus. Era um homem que tinha um propósito e orava 3 vezes ao dia. Teve um dia que ele foi ameaçado. Se ele orasse a Deus e vissem ele orando, jogariam ele na cova dos leões. Ele não teve medo não, foi lá e fez a sua mesma oração que ele fazia todos os dias. Quando aqueles inimigos viram ele orando, levaram ele ao rei e tiveram que jogar ele na cova dos leões, porque houve um decreto do rei: se alguém orasse no espaço de 30 dias a um outro Deus, a não ser ao Deus do rei daquela época, aquela imagem que ele havia consagrado, essas pessoas seriam lançadas na cova dos leões. O que aconteceu? Daniel foi lançado na cova com os leões, mas os leões não tocaram em Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem de oração. Agora imagine você que Daniel, sendo um homem de oração, aqui no livro de Daniel, capítulo 9, verso 4 e 5, livro de Daniel, capítulo 9, verso 4 e 5, olha o que diz aqui, Daniel 9,
verso de número 4 e 5. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei a Ele e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, nem aos teus profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha só, Daniel era um homem de oração, era um homem leal a Deus, era um homem fiel, mas um homem que entendia isso. Um homem que se prostrava em oração, e na sua oração ele confessava a Deus. Você já viu um ditado que quem confessa alcança? A Bíblia diz que todo aquele que esconde o seu pecado e não confessa, não prospera. Mas todo aquele que confessa, ele se prosperará. Veja você que Daniel, ele confessou. Daniel, ele se prostrava e dizia: ó Deus, perdoe o meu pecado, a minha iniquidade, os pecados do meu povo, os pecados dos meus pais. Perdoa, Senhor, se eu falhei, se eu errei. Porque às vezes nós temos mania de fazer uma oração e pegar um pacote e dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados. É muito fácil. Mas pecado tem nome. É importante você fazer como Jesus disse: quando for orar, entra no seu quarto, feche a porta sobre ti e fale em particular com Deus, porque Ele te ouve no particular, Ele te entende. Então é importante, quem sabe você, quanto tempo você fez isso? Quantas vezes você entrou num lugar, você e Deus, foi para algum lugar orar, você e Deus, e ali você começou a confessar o seu pecado, a pôr para fora, a se limpar completamente. Ó Senhor, perdoa porque eu errei nessa área. Ó Senhor, perdoa porque eu agi precipitadamente. Ó Senhor, me perdoa porque eu traí. Me perdoa porque eu fiz isso e sei que isso é errado. Me perdoa porque eu entrei nesse caminho que não deveria ter entrado. Você talvez nunca teve esse momento de confissão com Deus. Nunca teve esse momento de liberar da sua alma aquilo que está talvez te prendendo, aquilo que está talvez te oprimindo, aquilo que está talvez te prejudicando de romper na vida. Então entre, fale com Deus, faça como Daniel, faça como Salomão. No livro de 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão também era um homem que confessava a Deus os seus pecados. Salomão também era um homem que entendia o poder da confissão. Então, quem sabe nós precisamos confessar a Deus para que sejamos curados, para que sejamos limpos, para que sejamos livres. Eu estou vendo hoje quantas pessoas que não são curadas, quantas pessoas que por qualquer coisa sai da graça, não é curada. Quantas pessoas que por qualquer palavrinha que ouve já fica dodói, já quer abandonar o ministério, já quer sair da igreja, já quer sair da comunidade, já quer entregar o seu cargo, já não quer mais servir a Deus. O que é isso? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Sabe o que é isso? É algo que está internado dentro de você. É algo que você precisa se limpar, e você só pode se limpar, sabe como? Através da sua confissão com Deus. Confesse o seu pecado para Deus, põe ele para fora, expressa para Deus o seu quebrantamento, expressa para Deus o seu arrependimento, e com certeza Ele é poderoso para te purificar, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que bom, queridos, que eu estou podendo ministrar essa mensagem para você. Se você entrar por esse caminho, o Senhor te perdoa. Se você entrar por esse caminho, o Senhor não vai te condenar. Se você entrar por esse caminho, eu tenho certeza que a limpeza de Deus vai acontecer na sua vida, e Ele te dará paz e Ele te dará abundância. No texto que nós lemos aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, interessante, eu achei que a Bíblia diz que eles caminhavam em plena comunhão. Olha só que coisa linda. Eles caminhavam todos unidos, todos eram curados, todos receberam a cura do Senhor. E olha o que diz aqui a palavra de Deus que nós lemos com muita atenção, quero compartilhar com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz assim: da multidão dos que acreditavam, tinham um só coração, viviam em uma só alma, e ninguém dizia
que coisa alguma que possuía era sua, porque todas as coisas lhes eram comuns. E aqui diz a palavra que eu achei muito interessante: e a graça de Deus era abundante na vida deles. Queridos, a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que é isso, queridos? Um dia eu me cheguei a Cristo cheio de pecados, cheio de mazelas, cheio de feridas. Mas quando eu aceitei a Cristo, Ele entrou na minha vida. E o que aconteceu? A graça superabundou. Houve uma limpeza dentro de mim. Houve uma limpeza no meu coração. Houve uma limpeza na minha mente. Houve uma limpeza no meu ser. Hoje eu sou livre. Hoje eu não sou mais um doente. Hoje qualquer coisa não me prejudica mais. Por quê? Porque eu sou curado. Nós precisamos viver esse tempo de cura. Quem sabe você faz parte até de uma comunidade, de uma denominação, carrega uma Bíblia no braço, estuda a Bíblia, lê a Bíblia, talvez tenha até cargos na igreja, mas ainda não é curado. Isso não é bom. Confesse diante de Deus, busque a Deus, expõe diante de Deus as suas fraquezas, expõe diante de Deus os seus pecados, as suas falhas. E em terceiro e último lugar, queridos, para concluir, nós precisamos viver o melhor de Deus. Precisamos viver o melhor de Deus. Veja que eles viviam o melhor de Deus. Eles estavam vivendo tão bem que eles diziam assim: olha, eu tenho casas, eu vou vender uma das minhas casas e vou dar o dinheiro para repartir com aquele que não tem. Olha só como eles viviam. Um tempo de abundância, um tempo em que um cuidava do outro, um tempo em que um sabia ver a necessidade do outro. Que tempo que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? É cada um para si, como diz o ditado, e Deus para todos. Estou nem aí com você, estou nem aí com a sua miséria, não estou nem aí se você está passando por um problema ou não. Às vezes as pessoas julgam as coisas sem saber a raiz da situação. Às vezes você está passando um aperto, nem sua própria família faz nada por você. Por quê? Porque acha que você merece aquilo que você está passando, ou acha que você está passando por aquilo porque você pecou, errou, falhou. Isso é do homem julgar. Mas se você buscar a Deus, se você se pôr diante de Deus, se você confessar a Deus os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, talvez você está sofrendo porque errou, está sofrendo porque pecou, mas diz o Senhor que se você se voltar para Ele, Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, lançar no mar do esquecimento e nunca mais vai se lembrar dos seus pecados. Ele vai te dar uma nova oportunidade de você dar a volta por cima. Veja a história de Davi. Davi era um menino que era jogado no campo para cuidar de ovelhas e os seus irmãos que eram mais velhos não iam. Davi vivia uma vida de humilhação praticamente, mas chegou o dia que Davi deu a volta por cima. Chegou um dia que Deus honrou Davi. Quem sabe Deus quer honrar você. Você faz questão de declarar: ei, eu vivo uma vida abençoada, porque Jesus ressuscitado vive na minha vida. Porque eu tenho Jesus ressuscitado que anda comigo todos os dias. Queridos, essa mensagem é para você. Tome posse, se levante. Quem sabe eu estou ministrando para alguém que hoje é o dia de você rever os seus conceitos. Hoje é o dia de você voltar para Jesus. Hoje é o dia de você voltar para a sua igreja. Hoje é o dia de você voltar para a sua casa, para a sua família. Quem sabe você até saiu de casa. Muitas feridas, muitas decepções. Você achou que a opção era abandonar o seu lar. A opção era sair da sua casa. Ei, me escute. Volte para a sua casa. Volte para a sua família. Peça perdão. Se abra e valorize a sua família que Deus te deu. Nunca é tarde quando nos arrependemos. Nunca é tarde quando chamamos por Jesus. Nunca é tarde quando decidimos que o Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, vai entrar na minha vida. Queridos, tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe a todos vocês que nos assistem aí da sua casa, ou você que está no hotel, passando esse fim de semana, chegando agora, ligando o seu aparelho de televisor. Que Deus abençoe a sua vida. Saiba que as oportunidades, elas vêm de Deus. E Deus está te dando uma oportunidade hoje de você viver uma vida melhor, uma vida limpa, uma vida curada, uma vida abençoada. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o pastor Mário Sérgio, da Igreja Batista Aliança, na cidade de São Mateus, aqui no Espírito Santo. Estamos aqui realizando uma grande obra, fazendo a vontade de Deus. Você pode nos acompanhar através do Facebook,
através do nosso site, você pode fazer contatos conosco também, através do nosso telefone, você pode participar, você pode ligar para nós, com certeza estaremos à disposição para orar por você, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família e o seu ministério. Queridão, Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, um beijão no coração e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.